Infelizmente, o Brasil perdeu hoje um dos principais ícones da TV brasileira, o ator Milton Gonçalves. Ele morreu hoje aos 88 anos de idade. O Milton fez 40 novelas e mais de 50 filmes. Ele faleceu vítima de uma complicação de um AVC que ele teve em 2020. Vinha se tratando até então, chegou o seu dia e inevitavelmente ele partiu para a eternidade, né? Ele estava em sua casa ali no Rio de Janeiro. Aí eu chamo a sua atenção para uma coisa. A Bíblia diz, ele viveu 88 anos, ele foi um felizardo, um bem-aventurado, porque chegar nessa idade é motivo de alegria, de sucesso, de vitória, porque o homem foi lhe dado o direito de nascer, crescer, reproduzir e depois voltar ao pó, depois morrer. A Bíblia diz no Salmo de número 90 que a idade do homem é 70 anos e aqueles que chegam a 80 é só canseira, fadiga, sabe? Só que antes, no princípio, os homens viviam mais. E por que os homens hoje vivem bem menos? Pronto, chegar à idade do Milton é um motivo de tristeza, sim, porque ninguém quer perder. Mas é um motivo de alegria e de vitória, porque viver essa idade, gente, é difícil, sabe? Lá no princípio, né, os homens viviam muitos anos. Como Matusalém, ele foi o recordista, ele viveu 969 anos. Quer dizer, ele foi o recordista que a Bíblia fala, mas possa ser que alguém tenha vivido até mais e não esteja registrado na Bíblia. Mas o Matusalém viveu 969 anos. De lá para cá, a idade dos homens foram diminuindo. Viviam 600 anos, viviam 500, 400, 300, 200, até chegar a idade básica, né, que o Salmo diz, Salmo 90, que é de 70 a 80, quem chega a 80, o resto é fadiga e cansaço, né? Nós temos aqui na atualidade, foi comprovado que o homem mais velho do mundo tem 129 anos. As pessoas fizeram uma pergunta a ele, o repórter fez uma pergunta a ele, qual é o segredo de viver tanto? Ele disse que todo dia toma assim um copinho de aguardente. Isso é uma concepção dele. Se a aguardente desse longevidade, fizesse os homens viverem mais, em muitos lugares aí, gente, estava cheio de velhinhos, mas a gente sabe que o excesso a aguardente, a qualquer bebida forte, faz com que o homem interrompa o seu ciclo de vida e que ele tenha complicações de saúde e ele vai com certeza morrer mais cedo. Esse homem aí está com 129 anos, é uma graça de Deus, porque Deus está permitindo, não é porque ele toma um negócio daquele todo dia não, certo? Então veja só, para muita gente morreu aqui, acabou. O Milton Gonçalves deixou um legado, ele foi muito importante, certo? Na teledramaturgia brasileira, ele foi importante, ele defendeu papéis onde ele defendia a discriminação com a raça negra, né? Isso aí é notável, ninguém pode fugir dessa realidade. Eu sei que Deus lhe proporcionou Deus lhe proporcionou um tempo muito razoável, um tempo muito generoso, de 88 anos. Quantas pessoas, gente, que partem para a eternidade na sua adolescência, ainda quando criança, né? Então a morte, quando ela vem, ela é injusta e ao mesmo tempo ela não é injusta. Ela é injusta por quê? Porque a pessoa está lá fazendo as coisas direitinho, né? Sendo fiel à sua família, sendo fiel a Deus, ajudando ao próximo, e de repente ela vem e leva. E às vezes a pessoa está lá nos erros, nos delitos, mergulhado no pecado, no engano, e vive anos e anos e anos e anos, nem enfermo fica. Aí você diz assim, mas rapaz, Deus é injusto, fulano de tal não merecia ter partido e foi tão cedo embora, e fulano de tal faz tanta ruindade, já está aí com 70, 80, 90 anos vivo. É um mistério.
É um mistério, gente. Então a morte, quando vem, ela leva a criança, leva o ancião, leva o que está enfermo e leva o que está são. Ele leva aquele cara que está com o corpo sarado, malhado, que come um alimento saudável, sabe? Que o cara regrado, leva ele também. Leva o rico, leva o pobre, o rico que tem condições de comprar os medicamentos mais caros do mundo, mas quando chega o dia, meu amigo, aí pronto. Aí eu te pergunto, tem gente que morre antes do tempo ou todo mundo tem o seu dia determinado? Aí eu te respondo e eu sei que muitos de vocês não hão de concordar comigo, mas a Bíblia diz, a palavra de Deus, que existem pessoas que morrem antes do tempo. Não, segundo a Bíblia, não está um negócio determinado assim. É porque chegou o dia. Não. Já pensou? Um cara encheu a cara de coisas pra ficar doidão assim. E pega uma moto ou um carro e coloca 250 quilômetros no carro. Ele todo chapadão. Ele não está procurando a morte? Ou era o plano de Deus para acontecer aquilo? Não, é porque estava nos planos de Deus. Uma criança, um bebê, que a mãe vai lá e vai e tira a vida da criancinha de 2, 3 anos, sei lá. Estava nos planos de Deus isso aí? Não. O plano de Deus é que aquela criança nascesse, crescesse e morresse na fase adulta, na sua velhice. O propósito de Deus é esse para todos nós. Para todos nós. É que o homem nasça, cresça, reproduza e viva muitos anos. Sabe? Mas por que viviam tantos anos antes e agora não vivem mais? Por conta do pecado, gente. A Bíblia diz que se Adão e Eva não tivessem comido do fruto da árvore da vida, não haveria morte. Tá entendendo? A morte estaria presa, as pessoas estariam aniquiladas, não existia morte. As pessoas iriam viver eternamente com esse corpo aqui, sem envelhecer, sem adoecer. Mas por causa do pecado, nós herdamos uma herança maldita. Nós herdamos a herança do pecado de Adão, gente, lá nos primórdios, lá no princípio, sabe? Aí o que acontece? Então, às vezes, tem pessoas que antecipam a sua partida, sabe? Às vezes a gente anda certinho, faz tudo direitinho, gente, e acontece um indesejável e a gente vai embora cedo, podendo ter vivido mais. Quanto mais quando você está procurando para si, quando você está procurando as coisas, sabe? Agora, o importante, o interessante é o seguinte, para os ateus, eles dizem o seguinte, morreu, acabou, não existe mais. Mas a Bíblia, ela diz diferente, certo? A Bíblia diz que depois da morte, aí segue-se a vida. Essa vida aqui é uma passagem para a vida eterna. O homem não é eterno só Deus. Ele é o único ser que não tem princípio, meio e fim. Ele é de eternidade a eternidade. Quer entender isso? Por lógica, por explicação? Ou por explicação? Não tem explicação, não tem lógica. Ou você crê ou não crê. Deus é o único ser eterno. Nem os anjos são eternos, porque eles foram criados. Certo? Deus é o único que não tem princípio nem fim. Mas o homem, ele vai se tornar eterno. Nós não somos eternos. Mas quando nós partirmos dessa vida aqui para a vindoura, aí nós nos tornaremos eternos. Eternos com Deus ou eternos sem Deus. Eternidade com Cristo no céu de gozo ou inferno, lago de fogo, para sempre. E a Bíblia diz que lá no inferno é tão triste, gente, que lá o ranger de dentes é terrível. E a Bíblia usa essa expressão, lá o fogo nunca se apaga e o bicho não morre. Porque espíritos não morrem. Os espíritos não se queimam com fogo. Mas o fogo que a Bíblia fala é um fogo espiritual. É uma linguagem espiritual. E lá os espíritos vão sentir, os espíritos dos homens. Certo? Nós somos feitos, existe uma linguagem na medicina chamada de tricotomia.
quando fazem aquelas raspagens assim de pelos para fazer os procedimentos cirúrgicos, mas numa linguagem teológica existe a tricotomia, que é a composição do homem de corpo, alma e o espírito. Corpo, alma e espírito. Tem aqueles que são dicotomistas, que acreditam que a alma e o espírito é a mesma coisa. E existem aqueles que são tricotomistas, como eu acredito, que o homem é composto por corpo, alma e espírito. O corpo é isso aqui que vocês estão vendo. É o invólucro da alma e do espírito. A alma é o nosso psique, a alma é o nosso sentimento. Quando você chora, é a sua alma. Quando você sofre, é a sua alma. Quando você se emociona, é a sua alma. E o espírito é a nossa parte espiritual. É como se vocês estão vendo aqui a parte natural, física, e o nosso outro ser. Eu acho que dá para entender. É a nossa parte espiritual. Isso aqui vocês conseguem ver, mas está aqui aquilo que vocês não conseguem ver, que é o quê? A nossa parte espiritual. Entendeu? O nosso ser espiritual, que nos liga, a nossa parte espiritual, né? Nós somos espíritos. Esse espírito que somos nós, ele é a parte que liga a fé, que liga a Deus, que liga aos demônios, que liga a crença, certo? Então, quando se fala em espírito, a gente precisa entender que nem tudo que a Bíblia diz que é espírito é espírito. Tem que saber o que é espírito, né? No capítulo 2 do Gênesis, a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego da vida em suas narinas. Capítulo 2, versículo 7. E o homem tornou-se alma vivente. O espírito ali é fôlego. Existe o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade. A Bíblia fala dos 7 espíritos. Existe aquele espírito, o espírito de liderança, certo? A questão da alma, da mesma forma. Nem tudo que a Bíblia diz que é alma é alma. A alma não é aquela questão de, vixe, fulano viu uma alma, uma assombração, a alma de vovó apareceu. Não, a Bíblia tem lugares na Bíblia que a Bíblia fala de alma, que a alma é o sangue, a vida, né? A vida. Tem outros lugares que a alma é sentimento, certo? E tem outros lugares que a Bíblia fala de alma, que a alma é o espírito. O nosso espírito, certo? Então, resumindo, que nós possamos estarmos preparados para esse dia que pode ser hoje, amanhã, ninguém sabe. Deus sabe. Existem pessoas que Deus chama, quando está no tempo ele chama, mas existem pessoas, como eu falei a princípio, que antecipam o seu dia, certo? Então, gente, eu desejo aqui, que todos nós venhamos ter o pleno conhecimento das coisas de Deus, sabe? Para nenhum de nós ser pegos de surpresas. Porque diante de Deus, Deus não vai ter o culpado por inocente. Então é muito importante zelarmos pelo nosso corpo, pelo nosso espírito, pela nossa alma. Fazermos o bem. O Milton Gonçalves teve a oportunidade dele de 88 anos. Ele fez tudo aquilo que ele achou interessante em fazer. Teve muitas experiências, vivenciou momentos difíceis, mas também vivenciou momentos gloriosos. Mas chegou o dia. E quando chega o dia, gente, aí tem gente que diz assim, o dinheiro resolve tudo. Aí tem gente que diz, não, só não resolve para a morte, né? Mas até para a morte existe solução. Deus, ele está acima da morte. Jesus venceu a morte. E são inúmeros os casos de pessoas que são curadas de problemas assim intermináveis, e milagrosamente, por uma intervenção divina, aquelas pessoas ressurgiram das cinzas, do pó, e estão vivas testemunhando. Pessoas que foram ressuscitadas. O poder da fé está acima, a autoridade da fé está acima sobre o poder da morte. E Jesus disse a Marta, a Maria, aquelas pessoas ali na aldeia em Betânia, Jesus disse assim, olha, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Vocês verão a glória de Deus. Ele estava se relacionando ali à ressurreição de Lázaro. Eles pensavam ali, Maria pensava, Marta pensava, todos ali estavam pensando que Jesus estava se referindo à ressurreição dos últimos dias, né?
Porque é uma realidade a ressurreição dos últimos dias. Mas Jesus estava se referindo ali a Lázaro naquele momento. Então, gente, você que perdeu um ente querido agora, um familiar, que Deus te conforte. Não perca as esperanças, não baixe a cabeça. Infelizmente, faz parte do curso natural da vida a morte. A vida e a morte estão sempre juntas. Mas Jesus venceu a morte, tá bom? Então, um forte abraço no seu coração. Eu sou o Sato Araújo, essa é a sua TV Paraú. Eu peço a você para me seguir no Instagram TV Paraú, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.